Muito boa tarde a todos. Vamos encerrar o nosso dia hoje com o painel das políticas públicas, mas sem antes comentarmos um pouco sobre o que nos trouxe até aqui no dia de hoje e, evidentemente, por que cabe e por que a importância de falarmos sobre políticas públicas nesse momento. Nosso evento, ao longo de toda essa formatação de programação, cuidou muito dessa parte prática, principalmente voltada à gestão, porque é uma preocupação, né, em ano de crise, como a gente está vivendo, uma preocupação de todos os mantenedores, que é a grande maioria, né, se não mantenedores, gestores da educação superior, que se encontram com a gente nesse congresso. Um congresso que a gente está festejando muito, foi o maior congresso da história do CEBESP, então, um congresso que o professor Janguier vem conduzindo e que a gente se empenhou muito para que tivesse aqui uma nova fisionomia, vamos dizer dessa forma, né? Voltada à gestão, de interesse exatamente dos gestores e dos mantenedores. Então, vimos hoje aqui vários assuntos nesse sentido e, evidentemente, que tudo perpassa por políticas públicas. Quando você tem um mercado regulado, de regulação especial, como a educação, tudo nasce na política pública que vai coordenar aquilo que você precisa implementar na sua instituição. E essas políticas, especialmente no ano de 2025, de 2025 para cá, vem passando por alterações bastante significativas. Começando pela história do decreto, né, que já estava sendo maturado, né, há mais de 2 anos, e aí em 2025 ele vem e nasce em 2025, alterando completamente a forma de agir em relação aos cursos do ensino à distância, e, óbvio, tocando também no ensino presencial, quando traz essa modalidade semipresencial, quando altera esse conceito. Além disso, juntamente com a alteração do decreto, a gente assistiu uma mudança na avaliação do ENAD, né? Nós vimos uma separação para o ENAD das licenciaturas e para o ENAD das medicinas. Em relação ao ENAD das medicinas, e por isso aqui na mesa vai estar o professor Silvio Peçanha, conversando com a gente sobre isso, a gente assistiu uma discussão muito intensa, não pelo ENAMED em si, que todo o setor apoia, acha que é importante, a gente brigar sempre por qualidade, mas especialmente por conta da forma como tudo foi conduzido, e a gente vai ter um momento de discutir, falar um pouquinho sobre isso aqui nessa mesa. Então, uma alteração de política, a divulgação agora dos resultados do ENAD das licenciaturas, uma outra alteração de política, e fica sempre muitas perguntas, né? Nós temos muito antes de alteração pontual em avaliação do estudante, nós temos um sistema de avaliação nacional que não me parece que está sendo totalmente contemplado por essas alterações. E quando a gente tem uma legislação de Estado superior a legislações de governo em conflito, né, ou não sendo bem atendidas, a gente sempre acaba caindo nesse contexto de judicialização, de caráter que a gente, muitas vezes, gostaria que fosse muito evitado, porque o diálogo entre o poder público e a iniciativa privada é o que constrói um ambiente de conforto para que todos caminhem bem rumo àquilo que a legislação superior exige. E também nós vimos aqui, temos aqui a participação do professor Celso Nisquet, eu vou ler o currículo daqui a pouco dos 3, mas porque pontualmente o professor Celso Nisquet, além de ser um conselheiro muito querido do setor, ex-presidente da BMS, presidente do Conselho de Administração da BMS, mas especialmente porque ele está cuidando no Conselho Nacional da questão que trata da inteligência artificial. E nós vimos desde ontem, né, que esse assunto é o assunto que perpassa quase tudo em relação à gestão, né? Quer seja para aqueles que acreditam que essa mudança já está acontecendo, quer seja para aqueles que estão sendo, talvez, acometidos de um atropelamento por alguns assuntos que foram tratados aqui, especialmente na palestra de ontem, hoje do Lucas e do Rodrigo. Enfim, ficou muito claro para todo mundo que nós precisamos ter muita atenção com isso. O professor Celso está cuidando da nova legislação de ensino da inteligência artificial aplicada à educação superior. E nós temos também a participação aqui, querido Paulo Meyer, que foi DPR, vocês devem se lembrar, o diretor de políticas regulatórias desse governo, no primeiro momento desse governo, quando a professora Helena Sampaio era a secretária de regulação, que vai falar um pouco para a gente, hoje ele está no IPEA, na FGV, mas ele
por esse viés, né, econômico e essa preocupação, vai falar um pouco para a gente da questão relacionada a políticas voltadas para FIES, ProUni, o financiamento estudantil de uma maneira geral e alguns outros pontos que são importantes. Então, só para apresentá-los, porque isso não ficaria indelicado não ter a leitura, né, dos currículos, o professor Celso Nisquier é conselheiro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, presidente do Conselho de Administração e vice-presidente da BMS. É doutor em Inteligência Artificial, fundador e reitor do Centro Universitário Unicarioca, foi conselheiro estadual de Educação do Rio de Janeiro por 12 anos, onde presidiu a Câmara de Educação Superior. O professor Paulo Meia Nascimento é pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, e professor da Fundação Getúlio Vargas de Brasília. Doutor em Economia, com período de pesquisa na Australian National University, no Centro Lehman, da Universidade de Stanford. Inclusive, visitamos exatamente esse centro, no ano passado, numa visita que a BMS fez no seu a BMS Internacional. Estivemos lá, exatamente no Lehman Center. É mestre em Economia da Educação, atua nas áreas de planejamento, gestão e avaliação da políticas públicas educacionais. E, por fim, professor Silvio Peçanha Neto, presidente do Instituto de Educação Médica, o IDOMED, e vice-presidente do Grupo Educacional IDUCS. É médico neurologista, mestre e doutor em neurologia, aí os que precisarem, o professor Silvio já está à disposição. Especialista em educação médica, com pós-graduação em gestão. Atua nas áreas de gestão e educação médica, integrando instituições como a Academia Brasileira de Neurologia e a Associação Brasileira de Educação Médica, a famosa ABEM, além de colaborar como avaliador do INEP-MEC e do sistema SAEM-CFM. Muito bem. Então, para dar início ao nosso painel, eu vou passar primeiro a palavra ao professor Celso Nisquier, que vai discorrer sobre essa questão relacionada à inteligência artificial no CNE. Professor Celso, fique à vontade. À vontade. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande participar dessa mesa coordenada pelo Paulo Chanan, com o Silvio, com o Paulo, mas é uma alegria maior ainda dizer que eu fico muito feliz de receber vocês aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, na minha querida cidade. Queria dizer para vocês que a gente tinha colocado no orçamento 3 dias de sol, mas o Janguier achou muito caro, mandou cortar, então eu peço desculpa, porque a gente talvez só tenha sol no último dia, se ele liberar. Querido amigo Janguier, parabéns pelo sucesso do SEBESP. Como eu disse ontem, o SEBESP é um patrimônio do nosso setor, que foi muito bem desenvolvido pelo Janguier na origem e é muito bem preservado por todos os que fazem o dia a dia do Brasil Educação. Hoje eu tenho, nesse tempo que me deram, que falar um pouquinho sobre o trabalho dos últimos 2 anos que nós fizemos no Conselho Nacional de Educação, sobre um tema que eu acho que está na cabeça, né, na mente de todos vocês, que é a questão da inteligência artificial na educação. Eu quero saudar aqui a presença do conselheiro Henrique Sartori e do conselheiro Paulo Fossati, que, junto com a Beth Guedes, também participam da comissão, e que, nesses últimos 2 anos, nós tivemos o grande trabalho de reunir especialistas, fazer uma audiência pública com mais de 30 instituições, e o Rodrigo Capelato, aqui, que representa o SEMESP, participou, né, junto ativamente com a gente, também com a BMS, com a Abraf, e nós tivemos um grande trabalho de pensar como acertar um alvo móvel. Porque a inteligência artificial, ela não está parada esperando a gente conceituar, a gente formalizar, regular. Ela está se movendo. Ela está se movendo a uma velocidade incontrolável. Então, como pode um regulador, um conselheiro, um colegiado arbitrar como a inteligência artificial vai estar amanhã, depois da manhã, no futuro? Muito difícil. E essa é uma experiência que eu acho que enriquece esse debate, que é trabalhar com políticas nacionais com questões tecnológicas como é a da inteligência artificial. Então, o que nós fizemos? E eu vou apresentar aqui a vocês, e depois, no final, vou fazer um convite à participação de todos vocês na audiência, na consulta pública que está em andamento.
Nós, como eu disse, ouvimos especialistas, trouxemos a sociedade organizada para audiência pública, elaboramos um parecer de orientação, que é esse que eu vou apresentar. Não é um parecer normativo, não obriga as instituições, até porque elas têm autonomia e a gente respeita a autonomia das instituições, mas ela dá um rumo, ela dá uma direção de onde nós achamos que a inteligência artificial está indo, para onde ela está indo, com a convicção de que, provavelmente, em 1, 2 anos, nós vamos ter que rever esses conceitos. Tá? Mas algo precisava ser feito, uma direção precisava ser dada, e é essa que foi construída nesse parecer, que eu sou coautor, correlator, junto com o conselheiro Israel Batista, ele cuidando da educação básica, eu cuidei da educação superior, e que teve a importante colaboração da conselheira Mônica Sapucaia como presidente da comissão. Então, eu queria fazer uma apresentação bem sintética, e o texto está disponível, como eu disse, em consulta pública, sobre essa, que eu considero que seja um documento, uma diretriz que é um marco histórico para o nosso país. Primeiro ponto é que, como eu disse, esse parecer foi construído com uma ampla participação de especialistas, instituições e entidades. Não dá para ter um órgão como o Conselho Nacional de Educação que não atue com essa premissa, com a premissa de participação pública organizada, com debate, com o confronto de ideias e de visões. É um conselho diverso e graças a Deus que existe essa diversidade, mas nós temos que reconhecer que a sociedade exerce um papel muito importante. E aí, qual foi o nosso desafio? Equilibrar a inovação, inovações tecnológicas, qualidade educacional, ética e proteção de direitos. Então, aqui, esse equilíbrio não é só um equilíbrio teórico. Há conselheiros que olham mais para a proteção de direitos, há conselheiros mais focados na inovação tecnológica e há conselheiros que valorizam a qualidade sem desmerecer qualquer um dos outros conceitos. Então, esse arcabouço foi fundamental para que a gente pudesse trazer um documento que passa a tratar a inteligência artificial como política estratégica para o nosso país, a IA na educação. Então, quais são os principais pontos, eu diria, os principais princípios do nosso parecer? Primeiro, a centralidade da atuação docente e da mediação pedagógica humana. Esse é um ponto basilar do nosso documento. A mediação pedagógica continuará sendo humana. Se daqui a 2 anos nós tivermos que rever isso, é porque o mundo mudou muito rápido, mas nós acreditamos que a mediação será humana. O uso precisa ser ético, responsável, transparente. É preciso cuidar de proteção de dados, de segurança da informação e de transparência algorítmica. Alguém pode dizer, o que é transparência algorítmica? Eu nunca vi um algoritmo, como é que é? Não sei se ele é translúcido, transparente. Não, essa preocupação é válida porque o algoritmo, muitas vezes, introduz vieses cognitivos, vieses de gênero, vieses raciais. É muito importante saber, né? É claro, seres humanos são perfeitos? Não. Seres humanos não têm vieses? Também não. Mas a inteligência artificial pode potencializar os nossos defeitos. E é disso que a gente precisa se proteger. E aqui, um ponto que eu devo muito à colaboração da nossa querida Amabile, da FENEP, a valorização da autonomia das instituições para poder adotar a implementação dentro de um contexto de salvaguardas que estão colocadas no texto. Então, não se trata de dar autonomia, sempre me corrijo, não se pode dar aquilo que não é nosso, quer dizer, não se pode conceder autonomia. A autonomia já é um direito das instituições que tem que ser valorizado num texto como esse. Então, esses princípios guiaram a elaboração do parecer. E aí, como nós definimos para a educação básica, para a educação superior? A introdução gradual da educação para a informática e a educação para a IA e pela IA. Então, nós temos que integrar a IA nos currículos da educação básica progressivamente, considerando principalmente o que já está lá na BNCC,
na BNCC computação, de forma transversal, né? Não adianta inserir lá a introdução à IA e resolver o problema. A inteligência artificial pode ser usada em todos os conteúdos da BNCC de forma transversal, para que a gente possa formar estudantes críticos, autônomos e preparados para o mundo digital, com competências técnicas, éticas e metacognitivas, né? Que é a maneira bacana de dizer pensar sobre o pensar. Mas a inteligência artificial pode ser uma grande ferramenta para as habilidades metacognitivas, porque ela força que o estudante pense sobre como a IA está pensando e possa refletir sobre o nosso próprio pensamento. Ela tem esse potencial. Tratamos do letramento digital, do letramento midiático e do letramento computacional. Aliás, já tratamos isso em outros instrumentos do Conselho Nacional de Educação. Aqui, a IA está inserida dentro de outras iniciativas de letramento digital, midiático e computacional. E uma coisa que é muito importante é a preparação para as novas profissões e para a transformação do mercado de trabalho. Especialmente, nós estabelecemos como uma diretriz a inclusão da IA em todos os currículos de graduação, especialmente nas licenciaturas, na formação de professores, com um tipo de uso diferente. Não é só aprender a inteligência artificial, é usar a inteligência artificial em sala de aula, de forma crítica, ética, pedagógica, intencional. Tudo isso a gente está colocando como uma recomendação. É importante, só voltar um ponto, nós contamos muito com a leitura de vários documentos internacionais sobre o tema, incluindo a Unesco, incluindo a OCDE, incluindo outros países. Então, nós vamos buscar as melhores práticas e os melhores considerandos para essa resolução, para esse parecer. Com relação à governança, aos riscos e às salvaguardas, a gente buscou inovar. Nós criamos, e aí a colaboração foi da conselheira Mônica Sapucaia, níveis de risco, baixo, moderado, alto e excessivo. Eu vou detalhar aqui eles um pouco mais. Essa aplicação, provavelmente a que vai ficar obsoleta muito rápido, porque aquilo que hoje nos parece de altíssimo risco pode se tornar banal em pouco tempo. Mas hoje, para nós, o risco não é a proibição de uso, é o cuidado e a atenção de usar coisas para as quais nós não temos o conhecimento suficiente científico embasado nesse momento. Nós não temos pesquisas fundamentadas definitivas sobre o uso da IA. Então, nós temos que ter cuidado no uso dessas ferramentas. A vedação de práticas incompatíveis com os princípios educacionais, a obrigatoriedade de supervisão humana em aplicações sensíveis. Então, entendam, o que é excessivo precisa de supervisão humana. Tá? Ele não é automaticamente proibido, ele pode não ser recomendado, mas os níveis de riscos são administrados com o nível de atenção humana para o uso da ferramenta. E sempre fortalecendo a governança institucional das instituições de educação superior, das instituições de educação básica, dos sistemas educacionais e da responsabilidade. É a autonomia com a responsabilidade. Eu acho que esses são os pontos principais do ponto de vista de governança da questão da IA na educação. Muito bem, então, alguns exemplos aqui, eu vou ser rápido, mas, por favor, a consulta pública está em aberto, eu vou precisar muito da ajuda de todos, de cada um de vocês, para orientar esse documento que está em discussão. O que seria, na nossa conceituação hoje, um baixo risco de uso? Por exemplo, a organização de materiais didáticos, a melhora da acessibilidade, por exemplo, com tradutores automáticos, ou geração automática de libras, por exemplo, em material, a revisão textual não avaliativa, um aluno que submete um texto a uma revisão, a um corretor ortográfico, tá? Antes de encaminhar para a avaliação definitiva, as ferramentas que nós usamos de planejamento, de orientação de alunos, de aprendizagem. Esse hoje é considerado baixo risco, porque, se nós formos pensar, nós já usamos isso no nosso dia a dia, com bastante experiência. E isso traz baixo risco para a aprendizagem, baixo risco de algum tipo de injustiça, de algum problema.
Mas o risco moderado é quando nós começamos a usar os tutores virtuais, a usar assistentes instrucionais, dar feedback formativo automático, né? Então, começar a orientar o aluno e responder ao aluno sobre como ele está indo, e também o apoio à produção textual. Aqui vem o trabalho criativo do aluno, né? Se ele começa a usar a ferramenta sem identificar a fonte, sem dizer que está usando IA, ele pode se habituar a usar essa ferramenta. Pode ser difícil para a instituição registrar a autoria do trabalho dele. Enfim, aqui é um ponto, digamos, um risco moderado, tá? Um sinal amarelo. E o que nós consideramos, nesse momento, alto risco? E lembrando que alto risco não é proibição, é necessidade de supervisão humana. A correção automática de avaliações, o proctoring biométrico, quer dizer, permitir que, muitas vezes, o aluno seja identificado à distância, a perfilização, a criação de perfis acadêmicos e sistemas que tenham um impacto relevante na trajetória educacional. Mais uma vez, nós não temos certeza de que a inteligência, nesse momento, sabe dizer qual é o melhor roteiro para um aluno, qual é o caminho que ele tem que seguir, aconselhar a determinada trilha educacional. Ela faz, mas nós temos certeza de que faz com perfeição? Não. Então, o que nós precisamos? Mediação, participação humana, atenção nesse ponto. Como eu falei antes, ao longo do tempo, com o acúmulo de informações e de dados e de pesquisas, nós podemos banalizar algumas dessas questões que são de alto risco. Mas hoje, eu estou me baseando naquilo que nós sabemos, essa é a classificação que nós sugerimos, e aquelas que são de risco excessivo são aquelas que cuidam, por exemplo, de observar emoções sem uma avaliação profissional de um psicopedagogo, de um psicólogo, atribuir pontuações sociais, criação de hierarquias, exploração de vulnerabilidades e decisões exclusivamente automatizadas sob promoção, retenção ou certificação. Então, aqui nós achamos que esse é um no-go nesse momento. Tá? Cuidar, nós vimos, aí o Janguier lembra, nós estivemos na China com a BMS em 2019, pouco antes da pandemia, né, e nós observamos uma sala em que uma câmera projetada, né, do quadro para fora atribuía emoção a cada um dos alunos, né? Esse está alegre, esse está triste, esse aqui está deprimido. E aí venderam para nós, olha, que bacana esse sistema aqui, contra o bullying, contra mau desempenho. Calma lá, quer dizer, a gente vai chegar num ponto em que nós vamos ter confiabilidade na identificação das emoções humanas. Mas se nem nós, como seres humanos, somos bons nisso, então a gente vai treinar uma inteligência para fazer coisas que nós mesmos ainda temos limitações. Então, aqui é o que nós consideramos, nesse momento histórico, algo excessivo. E aí, para cuidar disso, a recomendação, e a parecer é de recomendações, supervisão humana contínua, conhecer um pouco mais do algoritmo por dentro, realizar auditorias periódicas, rastreabilidade, né, contestação de decisões automatizadas, são todas, parece, salvaguardas para impedir a inovação. Não, são para permitir a inovação num contexto de mudança constante, num contexto de incerteza, num contexto que nós ainda estamos avaliando as vantagens e desvantagens da ferramenta. Nós estamos sendo aqui prudentes ao permitir a inovação com salvaguardas necessárias nesse momento. Então, o que nós, já concluindo, o que eu acredito que sejam contribuições importantes para o ensino superior particular, e esse é o fórum de discussão para isso. Primeiro, nós estamos criando essa recomendação, né, não é permissão, porque a autonomia já existe, mas a gente está dando confiança para as instituições inovarem e partirem para a personalização da aprendizagem, como muitas já vêm fazendo, mas agora dentro de um contexto de diretrizes e de princípios. Maior segurança regulatória para as soluções que as instituições já estão adotando, né, já que vai haver uma manifestação do Conselho a respeito de diretrizes. Oportunidade
para as instituições inovarem também na formação profissional, nos seus currículos, nas suas matrizes curriculares. E aqui, o mais importante, é uma política que está sendo construída em conjunto. Então, aqui vocês têm o convite para apontar o celular e participar dessa consulta pública. Já tinha mais de 100 contribuições nos primeiros dias. Elas vão ser compiladas, provavelmente com a ajuda da IA. Nós vamos fazer, né? A conselheira Cleonice, que eu quero saudar a presença aqui, na consulta pública da EPT, ela teve 1.300 colaborações e está usando também a inteligência artificial para organizar a seleção das contribuições. Nós vamos fazer uma seleção bem criteriosa do que está sendo dito. Eu já fiz já tive um highlight, eu já peguei as 100 primeiras contribuições, já joguei na inteligência artificial, já entendi que muita gente quer um pouco mais de detalhe nos níveis de risco, muitas pessoas querem que reforce mais a centralidade humana, né, no texto, para ficar mais claro o papel importante e fundamental do professor. Faremos isso, vamos ouvir todos e depois faremos um ajuste para melhorar ainda mais. Em resumo, com essa política, o Conselho dá alguns passos. Primeiro, um passo em direção à sociedade. Assim como deu recentemente, né, o conselheiro Paulo Fossati, a presidente da comissão, está aqui, ao colocar em consulta pública o debate sobre a alteração da Resolução 4 de 2024, né, e está em consulta pública também esse debate. Aqui é um trabalho que começou coletivo, com uma construção coletiva nos últimos 2 anos, e agora atinge uma etapa importante de ouvir vocês como membros da sociedade. Vai acontecer um seminário em julho, na reunião do Conselho Nacional de Educação em julho, e provavelmente em agosto, consolidando todas essas informações e alterações e melhorias, nós vamos colocar a voto no Conselho, né, no Pleno, já que é uma comissão bicameral, e possivelmente o ministro da Educação, Léo Barquini, já disse que pretende homologar essa deliberação, essa resolução, esse parecer orientador do Conselho Nacional de Educação, assim que receber o texto. Portanto, até o final do ano, teremos essa novidade, e a partir daí, gente, já vai ficar defasada. No dia seguinte do DO, ela já, né, sabe, aqui a gente conversou, já vai estar defasada. Mas aí é o esforço de vocês, como entidades representativas do setor, e nós, como conselheiros, enquanto somos nesse momento, de estarmos sempre em discussão, sempre em contato, sempre em deliberação conjunta, porque eu acho que não pode haver um colegiado no país que não tenha a participação, ainda mais em educação superior, que não tenha a participação efetiva, presente, constante da educação particular. Então, agradeço, Paulo, pelo convite, espero ter contribuído com o debate sobre políticas públicas e espero realmente que todas as próximas resoluções do Conselho passem por esse amplo debate público, que foi o que caracterizou esse esforço da Comissão de IA na Educação. Obrigado. Obrigado, conselheiro Celso. Já me lembrou, inclusive, que nós temos também uma outra consulta pública importantíssima aberta, que é a relacionada às alterações da DCN, da formação de professores. Então, também está aberto, quando puderem trazer contribuições, está no site do Conselho Nacional de Educação. O link amanhã eu vou tentar colocar aqui também na plenária, para vocês terem de suma importância as contribuições, para que a gente tenha uma alteração também das DCNs condizente com a necessidade da formação de professores do país, sem que ela traga empecilhos para a formação, dificuldades para a formação, afastamento do EAD, enfim, para que isso não aconteça, a gente precisa contribuir lá para a consulta. Antes de passar para o Paulo, né, lembrando que tivemos hoje aqui uma palestra importantíssima que nos antecedeu, falando muito sobre economia, uma brilhante palestra. Acho que o Congresso ganhou muito com aquele momento, né, porque falamos o que vai afetar as instituições de educação e o país como um todo. Então, Paulo, eu imagino que você tenha ouvido, encaminhe sua fala no sentido aí de acompanhar ou desacompanhar as preocupações do palmeirense que estava aqui no palco, para a gente entender os caminhos. Obrigado. Obrigado, Paulo Chanan. Bom,
A apresentação está aqui já? Tem o pessoal da técnica não está Passador. aparecendo aqui Não tá no aparecendo retorno, no retorno à apresentação. Se der para colocar aqui, me ajuda bastante, que eu já pego a cola aqui enquanto falo. Bom, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez no CEBESP. Eu fui, o Paulo Chanão falou, fui DPR, na Diretoria de Política Regulatória, logo no início dessa gestão do presidente Lula, quando a Helena Sampaio era secretária da SERES. E eu já vinha estudando há algum tempo questões de avaliação do ensino superior, evidentemente com repercussões na regulação, mas não tinha ainda exercido um cargo exatamente nessa área, Tinha passagem pela CESU como assessor antes. E, enfim, sou do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão do Ministério do Planejamento. A maioria de vocês já deve ter ouvido falar. E a gente faz pesquisa aplicada à política pública. Eu estou lá desde 2009, vindo da Bahia, onde eu tinha tido experiência com a Secretaria de Educação, de lá da Bahia, Secretaria de Ciência e Tecnologia, em diferentes governos, do antigo PFL e do PT. E faz quase 5 anos que eu estou como professor da FGV de Brasília também, na graduação e na pós-graduação. E, enfim, tem muitas coisas que a gente pode falar sobre economia, mas assim, o meu foco vai ser educação mesmo, sempre com o olhar de quem faz pesquisa aplicada e geralmente com enfoque econômico, mas eu vou falar mais especificamente de avaliação e de financiamento. Tá? Alguns que estão aqui conhecem alguns trabalhos meus, o Rodrigo Capelato, o próprio Celso, o Henrique Lago, a Beth Guedes, já viram falar algumas vezes sobre financiamento, mas sobre os sinais, embora eu tenha um texto do IPEA publicado há 5 anos, discutindo o que é que podia vir, o que é que podia ser um sinais 2.0, é um tema que eu acabo falando menos em público. Mas a gente começa com alguns insumos para um pós-sinais, digamos assim. A minha avaliação é que os sinais foi um movimento muito importante quando aconteceu. E hoje, com a própria evolução tecnológica e de capacidade de governo também, a gente poderia fazer algo um pouco diferente, esse é o ponto. E a minha fala vai ser sempre em cima de coisas que poderia existir com reformas, tanto na avaliação, com repercussão para a regulação, claro, quanto no financiamento. Não vou falar aqui sobre o que é hoje, fazer críticas ao que é hoje, mas há possibilidades para o futuro. Tá? Bom, os sinais atual, não precisa não me estender muito com isso, todo mundo aqui deve conhecer, o eixo no ENAD, o CPC e o IGC, são indicadores sintéticos que são de difícil compreensão para quem está no dia a dia disso, que dirá para o estudante, para a sociedade em geral. E ele não leva muito em consideração a diversidade de cursos e, sobretudo, de instituições. Ele é meio uma solução única para tudo. O ponto que eu vou falar aqui hoje é que hoje a gente tem dados administrativos bastante bons que permitem avaliar de uma maneira diferente, pensando em algumas dimensões que eu vou falar aqui, evidentemente considerando a diversidade institucional e de cursos que a gente tem, sem precisar necessariamente romper a lógica de que a avaliação aqui no Brasil é usada de alguma maneira para questões regulatórias também. Tá? E aí, o que é que nesse desenho a gente propõe, nesse texto do IPEA? 4 dimensões para avaliação, sendo que o foco principal seria esse aqui, efetividade. O que é que a educação superior tem vários destinos possíveis, várias possibilidades, não é uma coisa só, mas tem 2 caminhos naturais para o recém-graduado, que é inserção no mercado de trabalho, que se espera de todo mundo,
e muitos também vão seguir estudando nos anos seguintes, em nível de pós-graduação, antes de entrar para valer no mercado de trabalho. Mas essas são os dois destinos mais óbvios da educação superior. E hoje a gente tem possibilidade de construir indicadores com base em registros do próprio Estado. Né? Como que daria para fazer isso? Já vi várias vezes falar de olhar os dados de mercado de trabalho, ver inserção de egressos, pesquisa de egressos, as coisas todas. Na verdade, para fins de avaliação do Estado, para o sistema, tem algo mais simples. Né? O que é que você imagina que um egresso do ensino superior vai ter de inserção profissional? Pode ser 1 milhão de coisas. Alguns vão empreender, outros vão para o mercado formal, outros não vão para o mercado formal, mas vão trabalhar. Mas, assim, se é uma inserção de alguém com nível superior, a gente vai supor que ele chegue, eventualmente, mas né, em alguma inserção que lhe permita ter renda suficiente para ser declarante do imposto de renda. Tá? Hoje, até, talvez, né, a faixa de isenção aumentou um pouco, talvez até dificulte um pouco isso nos anos pós-formatura. Mas a ideia é que um graduado tenha a condição de ter uma inserção que faça nos anos seguintes a formação dele, ter uma renda que o torne contribuinte do imposto de renda. Então, um indicador muito simples para fazer isso na verdade, uma consulta, né, à Receita Federal, isso pode ser regulado e não tem problemas de LGPD para isso, sobre as coortes de egressos por instituição e curso, né, qual é o percentual daqueles egressos que, não sei, para 2, 3, 4, 5 anos para frente, dentro daquele intervalo, tenha se tornado declarante de imposto de renda. Tá? É o mínimo que a gente espera. Para quem não vai, e aí você pega não só quem está no mercado formal, como qualquer forma no mercado de trabalho formal, mas qualquer forma de rendimento que o torne contribuinte do imposto de renda. Do outro lado, você tem aqueles que vão seguir para a pós-graduação, estrito sensu, lato sensu, que for, né? E não necessariamente vão ter um nível de renda maior ainda, mas você tem dado, pelo menos para a pós-graduação estrito sensu, você tem os dados da CAPES já bastante bem consolidados. Então, você tem 2 conjuntos de indicadores que podem ser feitos a partir de informações que o próprio Estado tem. É uma questão só de como regular que essa informação circule dentro do próprio Estado. Né? E aí você tem alguns outros indicadores adicionais para o que eu chamo de efetividade, né? Você pode discutir indicadores que possam mensurar de alguma maneira, né, o desempenho tecnológico e acadêmico da instituição, do programa, do curso, do que é que for, né? Capacidade de empreendedorismo também dos seus egressos, várias outras possibilidades para a parte de efetividade. E aí as outras 3 dimensões, a ideia é ser algo meio complementar, né? Eficiência, evidentemente, se olhar o quanto que a instituição e o curso consegue de taxa de conclusão, taxa de conclusão no tempo esperado, né? Que são indicadores captados pelo próprio censo escolar, inclusive o INEP tem, né, indicadores nesse sentido. Eficácia, você poderia ter, permanecendo o ENAD no sistema desse, você poderia tirar do ENAD, mas a ideia no texto, inclusive, é que um SINDAS 2.0 não precisaria ter um ENAD como regra. Você pode ter uma discussão que vai ter sempre pressão para que se aplique provas para algumas carreiras específicas, ou o pessoal entenda que licenciatura tem que ter, ou que medicina tem que ter, ou que algumas áreas tem que ter. Mas, como regra, você ter uma prova para avaliar o resultado do ensino superior parece um tanto ultrapassado, né? Quando o SINDAS foi criado, era o que tinha, mas hoje eu não acho tão necessário. Mas até no texto a gente discute outras formas também. Aqui aí já exige comparação de grupo de controle e tratamento, coisas que não vão entrar aqui. E, finalmente, evidentemente, é uma dimensão de diversidade e inclusão, né? Qual é o tipo de estudante que a instituição e o curso atende,
né, o quanto que aquele perfil de estudante está representando, digamos, né, a diversidade do território, proporção de matriculados com assistência estudantil, esse tipo de coisa. E aí, então, você tem o que, na verdade, é algo na linha do que o INEP, nos anos para cá, passou a chamar de cesta de indicadores, né? Isso é uma cesta de indicadores. E a ideia aqui é avaliar a partir disso. E aí você, evidentemente, também precisaria... parou de... Agora foi. Você tem um conjunto de indicadores e você tem que levar em conta... Não está passando. Tem que levar em conta o contexto. Aí é que entra a diversidade institucional, né, e territorial. Você não pode montar um sistema de avaliação tratando como iguais uma universidade de pesquisa, uma instituição mais de ensino, nem tampouco quem está formando profissionais no interior do Maranhão ou no centro da capital paulista. Então, você tem que ter algum tipo de indicadores também sobre o perfil de estudante, o perfil do território, uma série de questões, justamente para você avaliar de acordo com a missão da instituição, né, e o contexto em que ela está inserida. Tá? Isso vale para cursos de EAD também, evidentemente. É um pouco mais desafiador, mas também. E a ideia também seria não exatamente substituir a tipologia que a gente tem hoje, universidades, centros universitários, faculdades isoladas, etc. Mas classificá-las um pouco na linha do que até o Simon Schwartzman vem defendido, né? De você ter uma classificação mais pautada em indicadores objetivos que classifiquem efetivamente o que é uma universidade de pesquisa, uma instituição mais focada em ensino, para que não exatamente o conjunto de indicadores que vão avaliar todas elas, mas sim digamos, o que se espera de atingimento de resultados em cada uma delas reflita essa tipologia que tem a ver com a missão e também o contexto em que ela está inserida, né, o tipo de estudante que ela forma, o território, tudo. Eu ainda não aprendi para onde é que eu tenho que apontar para botar. Ah, mudou lá e não está mudando aqui, então já mudei um bocado aí. Mas está congelando. Deixa eu ver. Bom, então, fundamentalmente, um sistema desse, você tem um padrão para entrada, né, para credenciamento de instituições, para autorização de cursos, né, que aí sim você tem que realmente olhar, certificar o quanto que tem condição de ofertar o que está se propondo ofertar. Tá? Mas, depois disso, para recredenciamento institucional e depois na fase de renovação de reconhecimento dos cursos que a instituição tem, você tem que olhar o resultado que ela entrega e considerando o contexto em que ela está inserida. A ideia fundamentalmente é essa. Tá? O INEP, né, de 2023 para cá, tem falado bastante em cesta de indicadores, mas eu ainda não entendi muito bem como é que a cesta de indicadores do INEP vai entrar na avaliação e na regulação, se algum dia isso vai acontecer. Né? Porque, inclusive, ainda está bastante centrado na ideia de ter um ENAD, de ter os instrumentos que já tem, só que remodelados e tal. A minha percepção é que o sistema hoje, maior que possa ser o esforço do INEP de aprimorá-lo, é um sistema caro e ineficiente. Né? Então, a ideia seria transitar em algum momento para frente em uma coisa que seja mais fácil até para a administração pública gerir, né? Porque focada basicamente em resultados, a parte de padrões mínimos para a entrada e depois resultados para a continuidade e para a expansão das instituições, e tirar qualquer dependência de uma avaliação e dos instrumentos
que hoje o INEP aplica para fazer a avaliação dos cursos das instituições. Certo? Eu até, quando eles começaram a falar, eu estava já nas séries, quando eles começaram a falar em ciência de indicadores, eu fiquei feliz. Poxa, tomara que vocês avancem nisso. Quando eu fiz uma reflexão lá em 2021 sobre isso, eu levei muita porrada, inclusive do próprio INEP, mas é bom que eles mudaram, mas não sei o quanto que mudaram tanto assim. Para além dessa cesta, né, o que está nessa ideia é pensar outras coisas agregadas, por exemplo, se inspirar um pouco no processo de Bolonha e em alguns outros países também, para pensar o sistema de créditos acadêmicos, para facilitar a mobilidade de estudantes, inclusive, dentro do sistema. Tá? E isso traz facilitadores também para o tema que eu vou falar depois, do financiamento estudantil, que é a segunda parte da apresentação, que a gente vai falar da ideia do Sistema Nacional de Financiamento Estudantil. Tipologia institucional, né, pensando um pouco no que o Simon Schwartzman vem defendendo há alguns anos, né, de mudar um pouco a forma de classificação das instituições, pelo menos para fins de avaliação. Plataformas públicas de informação também, aí a ideia do que hoje está sendo colocado no MEC como acesso único, né? A gente vai falar um pouquinho mais dele também quando falar de acesso de financiamento estudantil. Plataformas que dêem informação também, né, sobre empregabilidade, integração com o Cadastro Nacional de Informações Sociais para otimizar a oferta de assistência estudantil e algumas questões que a gente não vai entrar em detalhe aqui por causa do tempo, mas que a gente pode falar em outras ocasiões. E a avaliação institucional interna, né? Tem um documento da OCDE, que também foi muito criticado dentro do governo quando apareceu, mas faz muito sentido, né? E uma das coisas que se fala ali, inclusive, é reforçar a autonomia das CPAs e fortalecimento da autoavaliação. Migrando aqui para a parte 2, aqui ainda está demorando. Financiamento estudantil, vamos falar aqui, começando duas histórias, tá? Porque primeiro eu vou tentar apresentar um pouco o conceito, para daí a gente falar do sistema. Vamos imaginar nosso personagem aqui, Alex, concluindo seu curso de odontologia, último ano. Alex tem planos, quer montar seu consultório e precisa de um financiamento para conseguir realmente terminar de montar seu consultório. E aí, vamos supor que esse personagem conseguiu uma linha de crédito bastante diferente assim. Ele teve que apresentar um plano de negócio do seu consultório, né? Pode ter precisado de uma capacitação para fazer isso, mas foi lá, montou um plano de negócios que é promissor, e aí ele conseguiu o financiamento para montar seu consultório. E esse financiamento, o pagamento dele está atrelado ao próprio sucesso do consultório dele. Aí, aqui é meramente exemplificativo, tá? 3% do faturamento mensal do consultório para pagar esse financiamento até quitá-lo. Certo? Uma outra história, vamos pensar uma garota chamada Lídia, que esteja concluindo o seu curso de desenvolvimento de sistemas. Até pensei em mudar o exemplo, porque em tempos de ar, né, estão saindo notícias de que a turma de TI já não está mais tão bem assim situada, mas, enfim. E aí vamos supor que a instituição de Lídia fez um acordo com ela, né, não cobrar mensalidades, mas, em contrapartida, firma uma sociedade com Lídia. Que sociedade é essa? Ela conclui o curso dela e, durante uma janela de tempo, vamos supor 6 anos, ela tem que pagar 20% do que ela vier receber por mês para poder remunerar a sua instituição de ensino, pelo curso que ela teve. Se Lídia for muito bem, a instituição vai ganhar mais até do que teria ganhado se cobrasse mensalidade normalmente. Se ela não for muito bem, a instituição não vai se dar tão bem. E, nesse acordo aí, quando Lídia ganhar muito pouco, por exemplo, menos do salário mínimo, menos de R$2.000, ela não paga naqueles meses. O outro lado disso é que, se Lídia realmente tivesse, talvez no momento econômico em que o curso dela estivesse dando um retorno tão grande,
se ela atingisse um teto de pagamento antes dos 6 anos, vamos supor 3 vezes a soma das mensalidades que ela deveria, aí ela já acaba a sociedade com a instituição de ensino. Essas duas histórias, evidentemente, são fictícias. Agora, o tipo de financiamento que elas descrevem é o que eu vou falar hoje aqui, os financiamentos com pagamentos vinculados à renda futura. É o que o pessoal costuma chamar do modelo australiano no debate público aqui. Tá? Embora eu não vá falar nada do modelo australiano aqui, eu vou falar do instrumento. Isso aí é um texto na Folha de São Paulo, que eu publiquei no início de 22. Eu estou nessa história aí já há uns 10 anos, quando o FIES ainda estava tentando ver se sobrevivia. E aí, em 2022, eu e alguns colegas do IPE, e mais o Luiz Alberto Esteves, na época estava no BNB, mas hoje ele é do CAF, o Giovanni Bevilacqua, quando do SEBRAE, a gente fez um textinho na Folha falando dessa inovação, que é o financiamento vinculado à renda futura. E tem vários textos do IPE em que eu falo desse tema. Basicamente, são 2 instrumentos, um instrumento de dívida e um instrumento de equity. 2 tipos, de financiamento vinculado à renda futura. O que a gente chama de empréstimos com amortizações condicionadas à renda é um instrumento de dívida. Basicamente, você tem um empréstimo, tem um saldo devedor, incorre ali juros, o que é que seja, só que as prestações são calculadas como um percentual da renda do indivíduo. Nos meses em que ele não tem renda, ou que a renda não chega no patamar mínimo lá, se for o caso se for desenhado assim, ele não paga e também não fica inadimplente. É como se tivesse um refinanciamento automático, As regras do financiamento continuam correndo ali, só que ele vai pagar sempre que tiver renda. E o Income Share Agreement, o ISA, é uma lógica semelhante, só que muda um pouco o conceito, porque você não tem um saldo devedor. Você tem uma janela de tempo, que é o que, no exemplo lá, estava a sociedade entre Lídia e sua instituição de ensino. Você tem uma janela de tempo em que um percentual da renda é recolhido da pessoa para pagar quem investiu em seu financiamento. Essa é a ideia original, lá da década de 50, do Milton Friedman, economista liberal, que é um prêmio Nobel, professor de Chicago. A ideia dele para o ensino superior era essa, menos conhecida essa ideia dele do que a de vouchers para a educação básica, mas eu acho essa bem melhor do que o voucher da educação básica. A lógica é simplesmente investimento em capital humano dá retorno, só que é um investimento difícil para quem não tem o recurso já pronto, porque justamente quando você não tem o capital humano ainda, mas quer adquiri-lo, como é que você vai convencer um investidor se você não tem um colateral para colocar para o seu investidor? O colateral é a formação que você vai receber, a sua renda futura. A sacada do Friedman era justamente colocar a expectativa de renda futura como colateral no financiamento. E aí se desenvolveu, em alguns países, para um lado ou para o outro, para a figura do equity ou para a figura da dívida. A gente não está falando no crédito consignado, e esse foi o grande erro, na minha visão, quando reformaram o FIES em 2017, não pela lei em si do FIES. A lei do FIES, lá, daquela do final de 2017, está lá prevendo o financiamento vinculado à renda. A questão toda é que foi pensado na época, e na época eu já estava estudando esse tema, procurei o governo, consegui levar alguns membros do governo para a Austrália, que é o exemplo desse tipo de sistema, estava lá fazendo meu doutorado, e eles viram, poxa, a gente fez uma coisa um tanto diferente do que a gente achava que estava fazendo. Mas o principal é que foi pensado que ia ser algo relativamente simples de implementar, porque a gente tem o crédito consignado. Só que o crédito consignado não é a renda futura como colateral, é a renda presente. A modelagem toda do crédito consignado é considerando que o financiado tem uma renda previsível e estável, e que aí justamente uma parte dela vai ser colocada como garantia para o pagamento, e vai ser automatizado o pagamento na folha. É outra coisa aqui. A gente está falando de uma renda que você não sabe, que o investidor ou o financiador não sabe qual vai ser na hora que financia o indivíduo. Isso muda totalmente a modelagem. Agora, um sistema adotado como crédito educativo
do governo em vários países. O precursor é a Austrália, isso existe lá desde 1989. Mas tem um sistema desse na Inglaterra, na Nova Zelândia, na Hungria, e em menor escala em outros países, né, no Japão, na Coreia, até nos Estados Unidos, que é exemplo para muita coisa, mas não para financiamento estudantil, mas tem lá também. Tanzânia e Quênia, certo? Tem empréstimos com amortizações condicionadas à renda como crédito educativo do governo. E os Income Share Agreements geralmente são ofertados por instituições privadas. Aqui no Brasil, já vi da Tribe e da Princípio. A Princípio, a última vez que conversei com eles tinham deixado de lado isso, por vários problemas, que a gente vai falar também, porque o Income Share Agreement costuma ser mais atrativo para o financiador privado pela característica de equity, né? Você vai ter lá uma janela em que você vai meio que virar sócio, quando você vai receber os dividendos lá do estudante em quem você investiu. Em todo lugar do mundo em que tem empresas privadas oferecendo Income Share Agreements, é um produto nichado. Você vai, claro, dar preferência a cursos curtos e de alta empregabilidade, de alto retorno, para poder conseguir isso. E o desafio é justamente como é que você afere renda, acompanha e cobra. Tá? Isso é o desafio mesmo com o desenvolvimento tecnológico, porque quem tem a prerrogativa de ir lá e ver o que você está ganhando, e goste você ou não, tira um pedaço, não é a entidade privada, é o governo. Né? E aí é que está. O governo poderia ajudar bastante se, em vez de querer fazer tudo, oferecer essa infraestrutura. Esse é o ponto, infraestrutura para o financiamento funcionar. Tem problema? Tem problemas potenciais? Claro que tem. Tem, sim, seleção adversa. A gente pode, depender de como o desenho seja feito, você pode acabar ficando com uma carteira que está só pessoas que imaginam que não vão ter um rendimento tão bom assim, então vou pegar esse tipo de financiamento. Se for assim, isso pode acontecer, foi o problema que teve a Universidade de Yale na década de 70, quando tentou fazer isso por conta própria. Tá? Risco moral. Certamente tem algum incentivo à redução do esforço no trabalho para ocultar renda? Tem. Né? Como é que mitiga essas duas questões? Aí você tem que fazer um desenho, né, de oferecer SRs e ISAs, como é que você calibra alíquotas e tetos, são detalhes que a gente não vai entrar aqui, mas assim, tem formas de você contornar isso com o desenho. E o risco moral, se você tem uma janela de tempo suficientemente longa e com instrumentos eficazes de aferição da renda e de recolhimento e pagamento, por isso que eu insisto sempre nas minhas apreciações que a Receita Federal tem que estar envolvida, você reduz bastante esse risco moral de vou trabalhar menos ou vou ocultar renda. Se você tem isso por uma janela muito grande, é muito difícil você ocultar persistentemente renda. E tem o problema de Mick Jagger. O problema de Mick Jagger, basicamente, está muito associado ao que teve essa semana em algumas notícias, um presidenciável sugerindo para uma taxa, né, sobre os egressos das universidades públicas. O problema de Mick Jagger se for um imposto puro e simples e totalmente desvinculado do investimento que foi feito, você pode ter movimentos como o do Mick Jagger, que estudou na universidade pública na Inglaterra, e se ele tivesse que pagar um negócio desse, hoje em dia ele teria pagado muitas vezes mais do que foi o custo da formação dele. Então, tem que ter algum tipo de teto, né, de prazo de pagamento, para que não seja algo também tão injusto e que pode, inclusive, levar pessoas que antecipam que vão ser bem-sucedidas a sair do sistema. Né? Já estou perto da proposta em si. A gente tem trabalhado no IPEA com dois tipos de proposta. Né? Uma para empreendedorismo, que eu não vou falar aqui hoje, e a outra para escolarização não obrigatória. Isso exige um marco legal. Esse desenho aqui é tentando descrever mais ou menos como é que é o sistema. Tá? Você teria um estudante num curso superior ou num curso de APT. Ali está traçado, fico meio confuso. E, por estar matriculado num desses cursos, nos cursos elegíveis, ele poderia bater na porta de uma instituição financeira, tentando pegar um financiamento,
que seria nesses moldes, ou do SR, né, que é o empréstimo, provavelmente dito, ou do ISA, que é o Income Share Agreement. Né? Se ele conseguisse esse financiamento, que poderia ser diversas linhas de crédito possíveis, né, para pagar suas mensalidades, para gastos pessoais, para projetos de carreira, tipo o consultório lá do odontológico do Alex, que estava no final do curso, ele faz usufruto desses recursos e o reembolso dele vem por meio de uma contribuição especial. Esse aqui é o desafio político, inclusive. Né? A Receita insiste nos diálogos sobre isso, de que ela só conseguiria entrar se fosse um tributo. Em alguns meios onde eu já conversei, tem gente que discorda um pouco. Eu acho que pode até ter outras formas, mas o mais fácil operacionalmente, só que difícil politicamente, é que você teria a criação de uma contribuição específica para sistemas como esse. Né? Aí tem uma PEC que está parada no Congresso desde 2023, do Alessandro Vieira, que na época chegou a ser, eu vi algumas análises dizendo que era a PEC do FIES e que era horrível e tal. Na verdade, era simplesmente era em cima do trabalho um projeto de extensão que eu fiz em 22, e era justamente a ideia dessa contribuição para daí, em legislações específicas, você realmente regulamentar como é que seria para o financiamento estudantil, como é que seria para financiar micro e pequenas empresas e outras aplicações possíveis. Mas pagaria na fonte, inclusive, em toda fonte de renda em que a Receita conseguisse aferir e conseguisse, na medida do possível, recolher na fonte. Aí você tem, evidentemente, que outros atores, né, as instituições de ensino passam a informação para o MEC, como já fazem, o MEC para um órgão regulador e um órgão gestor. Pode ser o mesmo órgão, podem ser órgãos diferentes. Né, um que regula esse sistema, né, dizer quais são os limites de um contrato de financiamento desse tipo, né, e o outro que faz a gestão. O que é fazer a gestão? Basicamente, olha, o que a Receita faz, ele vai dizer aqui, Receita, esses CPFs aqui são devedores em potencial da contribuição XYZ lá que existe para isso aí. A Receita vai fazer o trabalho dela, vai recolher, vai passar de volta, e esse órgão aqui vai distribuir entre os financiadores. Os financiadores podem ser instituições financeiras, como podem ser, inclusive, a própria instituição de ensino. Vamos imaginar, eu brinco lá na FGV, que se isso existisse um dia, a FGV não gosta muito desses instrumentos, né, tem a lógica dela própria, mas se esse instrumento um dia existisse, pode ser que os cursos da FGV ficassem com muito pouca vaga ociosa, né, porque com uma maturidade de um sistema desse, que evidentemente ia levar tempo, né, mas, assim, ia ser um low-hanging fruit, né? Você financiar aluno da FGV, em algum momento, você vai tender a receber os pagamentos de um sistema como esse. Então, esse sistema é transformar a renda futura em colateral regulado. E veja que eu não falei em nenhum momento em fiéis aqui. O financiamento do governo poderia estar aí dentro? Poderia, certo? Mas a ideia aqui é o governo oferecendo a infraestrutura para arrecadar pagamentos de empréstimos que são, evidentemente, regulados, tem que ter... Não estou negando que seja complexo, inclusive, né? Qual é o limite de endividamento para o CPF, por exemplo? É uma questão aí que ficaria em aberto. Se isso existisse para os egressos de universidades públicas também, né? Poderia ter uma arrecadação aí dos egressos das universidades públicas, diretamente para o Tesouro Nacional ou para as universidades. Estudantes elegíveis, claro, com a discussão à parte, basicamente estudantes de ensino superior e de APT. Tá? A escolarização não obrigatória, a parte de APT não integrada ao ensino médio, por exemplo. No FIES, o FIES tem a previsão de financiamento vinculado à renda desde a lei de 2017. Só que os contratos de 2018 deveriam ser vinculados à renda. Até hoje, o pessoal que paga só o pagamento mínimo, e mesmo assim, a inadimplência é alta, né? E depois que começou a ter os desenrola FIES da vida, aí, que já está no terceiro, né? Aí é que, do ponto de vista econômico, nem racional é mais se você pagar FIES, é melhor esperar o próximo desenrola, né?
Mas, enfim, finalmente estão mais próximos de introduzir no FIES a vinculação à renda, né, depois de alguns anos, mas está uma discussão sobre fazer isso via o E-Social, né, o recolhimento do E-Social, e a Receita entrando só com a declaração anual de ajuste, né, vendo lá os CPFs de devedores do FIES e aí emitindo o DARF para quem ainda não pagou o que deveria ter pago no ano. As vantagens é que aproveitam a infraestrutura federal já em operação, implementação por instrução normativa, algo assim, né, não precisa de lei. Agora é restrito ao FIES. Né. Limitações é que captura de maneira muito imperfeita o rendimento fora do trabalho, do mercado de trabalho formal. Né. Se realmente introduzir a declaração anual junto, minora um pouco isso, mas, ainda assim, sem alcance a estudantes de instituições públicas ou bolsas, não destrava mercado privado para SRs e ISAs. Né. E, mais do que o que está em discussão para o novo FIES, para realmente caminhar para a finalização, aí vem uma discussão um pouco sobre o acesso ao financiamento. Né. O financiamento do Estado é agora. Tá? Eu falei de um sistema que pode ter financiamento público e financiamento privado. O próprio acesso ao financiamento público é uma discussão à parte. Vocês bem conhecem que o FIES vem sendo realmente perdendo importância cada vez mais e cheio de problemas. A ideia aqui é um pouco discutir o financiamento do Estado. Né? Tem um produto bom, que é o ProUni, tem um produto que está ficando cada vez pior, que é o FIES, mas o ponto de vista do estudante, e aí eu tento colocar aqui o papel do Estado e o papel do mercado, né? Do ponto de vista do estudante, o que importa é se ele vai ter o estudo dele financiado. Né? Se esse financiamento vem do Estado, como é que o Estado financia? Se é com renúncia fiscal, imunidade fiscal, ou com se é com gasto tributário ou com gasto orçamentário, né? Ou algum financiamento, quer que seja, é uma questão que não deve caber ao estudante. Agora, o Estado deve, certamente, ter um financiamento focalizado. Um dos problemas do FIES, a meu ver, inclusive, foi quando a coisa estourou, que todo mundo podia pegar FIES se quisesse. Isso é um problema, porque você não só não tem... É difícil ter sustentabilidade fiscal para fazer isso. Né? Se fosse, maravilha, se o Estado brasileiro conseguisse pagar o ensino superior de todo mundo, ia ser ótimo. Mas você mata também qualquer iniciativa privada que possa haver para cobrir uma parcela da população. Claro, não me iludo, né? Mesmo se existisse o sistema como eu propus aqui, certamente ia ser uma coisa nichada também, atuação privada, natural. Mas, quando o governo tenta fazer tudo, você mata qualquer tentativa de ter algum financiamento privado na história. E o governo tem que ter um foco. A meu ver, o foco principal é o público de meio salário mínimo per capita. Isso tem, quando você olha, inclusive, os indicadores de atendimento das metas do PNE, é nesse público que todo mundo... Você pode fazer recorte por sexo, raça, o que você quiser, está todo mundo abaixo. Então, o foco principal é esse. Dá para ir um pouco além do meio salário mínimo per capita? Certamente. Até o salário mínimo per capita também tem uma dificuldade muito grande. Passou disso, é desejável até que não tenha. Ou você tem espaço fiscal para cobrir para todo mundo e de forma persistente, ou é melhor você não passar disso, porque senão você também inviabiliza qualquer tentativa de haver um mercado privado para isso. Essa é a minha interpretação. Tá? E aí, o acesso único, o portal do acesso único poderia ser um caminho para isso. O MEC já está integrando o público do pé de meia com o Enem para fazer a inscrição automática do pé de meia. Né? A pessoa só tem que dizer se vai fazer o Enem e em que cidade, confirmar lá se vai fazer em que cidade. E, na verdade, dá para fazer a integração com outras fontes para poder, o indivíduo entrou nisso, tem a nota dele do Enem já e vai poder induzir para esse estudante que seja foco da atuação do Estado, cursos que ele pode fazer, onde que ele pode fazer e o que o governo vai pagar para ele, né? Inclusive de bolsa permanência. Então, vou ficar por aqui, porque eu certamente já passei disso. O único ponto aqui, por que financiadores privados entrariam no sistema que eu apresentei?
menor custo de servicing, né? À medida que um sistema fosse calibrado e que você ganhasse confiança de que a gestão seguinte não vai inserir, né? Provavelmente, inicialmente, vai entrar fintechs e afins, mas custo de servicing muito menor, né? Porque, na verdade, o Estado faz, né? A aferição e o recolhimento, o pagamento. Default contratual menor, o risco vira subsídio, quando é do lado do governo, ou diferenciação de preço, né, quando é o privado. Dados melhores, né, de renda, custo, instituição, trajetória e produtos novos, aí, os empréstimos, o ISAs, o Fundo de Securitização. Então, é isso. Tem alguns prêmios Nobel que gostam dessa ideia. Né, o Milton Friedman está mais vivo, mas o Stiglitz está aí. E é isso, aí os textos que foram a base. Desculpa, eu devo ter passado o tempo um pouquinho, mas obrigado. Obrigado, Paulo. E vamos ouvir, para encerrar, o nosso querido Silvio Peçanha para esse assunto que é tão do momento, tão desafiador, que é o ENAMED. Bem, obrigado, professor Paulo Chanan. Eu queria, em nome do professor Paulo, agradecer a BMS pelo convite, professor Celso Nisquier, professor Paulo, pela mesa, né, que estamos participando aqui. Eu vou só colocar aqui o meu tempo, para tentar ficar dentro aqui dos 25 minutos, na tentativa até de tentar enxugar ele um pouquinho. Bom, apesar de termos um tema extremamente complexo, vivo, não é, que tenho certeza que é tema de discussões de cada uma de nossas escolas aqui, né, no nosso dia a dia, quando a gente fala em qualidade, quando a gente fala de exames, né, o ENAD e suas transformações, sem dúvida, o ENAMED é um tema que tem tomado bastante tempo de quem aqui faz gestão das escolas médicas, né? Mas eu queria, rapidamente, trazer uma provocação, primeiro, sobre... Para cada um de nós gestores aqui, e o CBSP é um ambiente de discussão profunda, né, sobre a questão da gestão das escolas, né, de ensino superior. A primeira pergunta que eu queria deixar como provocação aqui é o seguinte: o que cada um de nós aqui entende por qualidade, né? O que é qualidade na formação médica? Quando a gente, como gestor de escolas de medicina, pensa sobre qualidade, quais são os elementos que a gente tem como norte? Qualidade é ter um curso de medicina que tem uma capacidade grande de aprovação em residência médica. Então, se eu tenho metade dos meus estudantes que fazem residência médica aprovados, isso é suficiente para mim entender que isso é êxito, isso é sucesso? Ou será que ir bem numa avaliação externa como o ENAMED suficiente para caracterizar se o meu curso de medicina tem ou não qualidade? Seria ter, então, um CPC 5? Eu queria explorar um outro aspecto. Será que é qualidade um curso médico que, independentemente de onde esteja, ele seja capaz de transformar o SUS local? Se eu tenho um curso lá que está em maturação, ou eu tenho clareza de quais eram os indicadores de saúde antes e depois da presença do curso, e esses indicadores, uma vez sendo modificados, eu poderia dizer, então, e interpretar que, sim, meu curso tem qualidade, porque ele é capaz de impactar a região onde ele está instalado? Ou eu adquiri realmente a capacidade de atingir o perfil do egresso e, pelas minhas avaliações internas ou externas, eu tenho clareza de que eu tenho, sim, um egresso capaz de exercer a medicina de forma humanizada? A minha provocação é: quem conhece ou quem detém o conceito definitivo do que é qualidade? E aí a gente começa a ter que evocar alguns pensadores, como o Schoen, que já nos mostrou absolutamente que o ensino superior, em especial o caso da saúde, a reflexão na ação é que leva a uma ação clínica efetiva. E, portanto, é isso que, no final, é a qualidade. É o conjunto de iniciativas que nós temos que fazem com que esse estudante impacte a sociedade. E eu preciso de ferramental para identificar se eu fui ou não capaz de fazer isso. O conhecimento teórico, ele nada tem valor se a reflexão na ação não leva a um impacto ou uma ação clínica efetiva, né? E o Schoen traz muito isso, que a
A capacidade de refletir na ação faz com que cada cenário, cada momento, cada tomada de decisão médica seja diferente a depender do contexto onde esse médico está inserido. Então, a transição de um aluno de sucesso para um médico ou uma médica de sucesso talvez seja um valor a ser perseguido por nós quando a gente pensa em qualidade. Eu estou falando disso porque nós estamos num momento de ebulição, onde as diretrizes curriculares estão em revisão, ou estiveram em revisão pelo Conselho Nacional, e agora, homologadas, estão em fase de implantação. Mas eu queria que a gente lembrasse, para chegar no ENAMED, quais são os grandes pilares de mudança de paradigma da diretriz curricular de medicina. Quando eu olho a diretriz de 2014, a gente mirava e buscava um perfil generalista. E houve muito um problema da gente banalizar o conceito de generalista. Generalista não é aquele que não tem efetividade, não é aquele que sabe pouco de tudo. Ele é aquele capaz, sim, de ser resolutivo dentro do que nós temos hoje na medicina geral, Tanto é que isso acabou se tornando uma especialidade médica, a medicina de família e comunidade, e, portanto, a medicina generalista ela é extremamente importante no Brasil, até porque a gente sabe a efetividade da atenção primária em qualquer que seja o sistema de saúde no mundo. Mas ele migra para um perfil de generalista para um agente de transformação social, porque as DCNs trazem uma série de aspectos ligados a como esse novo profissional, além de, sem dúvida nenhuma, adquirir as competências do letramento digital, a incorporação de tecnologia, como ele transforma a região onde ele está, principalmente preocupado com as questões sanitárias, com as questões ligadas ao ambiente onde ele atua. E aí tem uma série de mudanças importantes, de avaliações pontuais para uma avaliação programática, talvez seja um dos grandes desafios que nós vamos ter agora, porque não é simples você ter um sistema de avaliação programática. Para isso, você tem que primeiro mudar o seu sistema de ensino para um modelo baseado em competências, sem o qual é impossível fazer avaliação programática. A obrigatoriedade do ENAPED, uma entidade que já vinha no Mais Médicos como obrigatória, e passou a ser obrigatória também para todos os cursos de medicina. Um núcleo, um conjunto de docentes que cuidam dos seus pares, que dedicam uma carga horária protegida para o desenvolvimento docente continuado. E aí, uma série de outros avanços foram acontecendo. E eu estou trazendo isso por quê? Porque a gente precisa entender, será que a matriz de referência do ENAMED conversa com o que se espera das diretrizes curriculares? E aí você tem toda uma mudança em relação ao suporte à saúde mental do estudante, você tem a prática no SUS. Eu até costumo dizer que, hoje, no instrumento de avaliação do INEP, tem apenas um indicador que avalia a inserção do curso na rede de saúde. O curso de medicina talvez seja um dos cursos que mais depende da sua adequada inserção do curso na rede SUS local. E hoje apenas o indicador 1.22, ele nos permite, como avaliador ou como avaliado, descrever como o curso está inserido. Os novos instrumentos de avaliação, que estão em fase final agora de revisão para que sejam publicados, essa parte de interação ensino, serviço, comunidade, ela se amplia sobremaneira. Aí eu faço uma provocação. O ENAMED captura isso? Bom, então você tem uma série de mudanças nos paradigmas do internato, por exemplo, mas vale dizer que o internato ganhou uma coisa importante, que é o canal teórico, assim como tem na residência. O canal teórico do internato, ele era basicamente algo limitado a 10% da carga horária total do internato. Agora existe uma carga mínima. Significa que quando você e nós formos avaliados, vamos ter que demonstrar qual é o nosso modelo de canal teórico do internato que suporta a consolidação dos conhecimentos ali ao longo do estágio curricular. Bom, se a gente tem de 5% a 10% do internato como carga teórica, hoje como é que está a vida dos nossos estudantes? Muitos deles deixando de atividades práticas para, claro, revisar conteúdos teóricos, fazer simulados, em decorrência de uma mudança que tem havido em relação a o que é medir qualidade de um curso de medicina, que passou a se restringir a uma avaliação de 100 questões. E aqui não é uma crítica ao modelo, não, que já vou mostrar a importância do ENAMED. Mas a gente está aqui para dizer que, talvez, como a mesa sobre políticas públicas, nós precisemos de avanços e aperfeiçoamentos
para que o ENAMED realmente se consolide como esse instrumento de avaliação da qualidade. Bom, e aí nem se fala aspectos da diversidade e inclusão que foram muito ampliados, e eu quis trazer as DCNs, e aí eu não vou me deter muito na discussão sobre o instrumento de avaliação, mas eu acho que é sabido, né, por todos nós, que o processo avaliativo está em mudança, aonde a gente passa a não ter mais, né, até por conta da gente ter agora o ENAMED, né, o ENAD, passando a ser anual, a gente tem ali, ainda assim, os ciclos, né, passando a avaliação em loco também a ser por ciclo e não mais por demanda, não é, ou por necessidade do fluxo regulatório, a gente recebendo todos os cursos de medicina a cada 3 anos, uma visita em loco, e não mais num instrumento tão genérico, e sim um instrumento de área, que ganha, inclusive, uma 4ª dimensão específica para os cursos da área de saúde. Bom, mas aí, o grande ponto é, nos deparamos com a portaria 330, que, então, traz, né, ou legitima, consolida a presença do ENAMED na nossa vida regulatória. E aí, quando você olha, ele tem uma série de aspectos extremamente importantes, né? Porque a gente sabe que esse ENAMED, ainda que as diretrizes curriculares tivessem sido homologadas depois, quando a gente vai analisar detalhadamente, aí, fazendo um coro aqui com o professor Celso, usando a IA para nos apoiar fortemente nisso, quando a gente olha a matriz de referência e as DCNs de medicina, existe, sim, uma importante coerência. Qual é a coerência? Enquanto a residência médica era um modelo de prova que tinha o objetivo de seleção, e, portanto, são questões de doenças raras, rodapé de livro, a residência nunca teve como objetivo avaliar o bom médico, teve como objetivo fazer um processo seletivo bastante duro para que pudesse selecionar, né, um número ali de estudantes para aquelas vagas. Quando a gente muda a matriz de referência e vai para a matriz do ENAMED, é completamente diferente. Ela foi cunhada de forma, assim, a aferir a qualidade da formação médica que esse estudante tem. Então, quando a gente vai olhar a matriz de referência, tem várias coisas que são muito interessantes. A matriz de referência ela está na portaria 478, né, de 25, e quando você compara com as DCNs, e aí eu fiz diversos prompts diferentes, e todos chegaram à mesma conclusão. A matriz de referência da ENAMED conversa de forma muito coerente com o perfil do egresso que a gente quer formar e as DCNs que nós temos. Por quê? Porque ele traz uma discussão que não é uma discussão de memorização, conteudista, traz uma discussão cujos casos clínicos disparadores, eles conversam com cenários reais e busca, né, se propõe avaliar a capacidade do estudante em relação ao seu raciocínio clínico, tomada de decisão. A resposta ela vai ser diferente se esse estudante estiver numa UBS ou estiver dentro de um hospital de emergência, numa sala vermelha ou dentro de uma enfermaria. E isso é uma beleza que o ENAMED, de fato, tem, ainda que nós estamos aguardando a revisão da matriz de referência, porque mudaram as diretrizes. E quando a gente, como setor, sugere ou pergunta ao INEP em relação à mudança da matriz de referência, a resposta é muito coerente. Eu não preciso mudar agora, porque se todo mundo tem ainda um ano para implantar, e esse estudante só vai chegar nas novas diretrizes, só vai chegar no ENAMED lá na frente, eu posso manter a matriz de referência atual. Está certo. Porque a gente ficou um pouco ansioso, bom, mudaram as DCNs, para mudar as matrizes, mas o INEP pretende, e já divulgou, que a matriz de referência será a mesma usada em 2025. E tudo bem, tem muita coerência. Só que acontece que, assim como também colocou o professor Paulo Chanan no início, tudo bem, nós temos um exame externo, anual, que está com a matriz de referência aparentemente muito adequada, só que ela vem trazendo uma série de tensões pela forma, não pelo exame em si, mas a forma com que foi implantado nos trouxe algumas tensões importantes. Por exemplo, todo o aspecto metodológico, todo o aspecto estatístico foi motivo de muita discussão. Primeiro, porque você não tem uma série histórica onde você possa ter absoluta tranquilidade quanto à calibragem das questões, expectativa de proficiência do estudante. Aí você vem lá com o método Angoff, que demonstrou uma dispersão entre os juízes,
demonstrou um erro padrão e que, para aumentar o valor preditivo negativo, diminuir o falso negativo, precisaríamos ter adotado pelo menos um desvio padrão, um erro padrão, para que você pudesse evitar que um aluno proficiente fosse atestado como não proficiente. Bom, aí quando questionados também, né, e aí eu acho que a gente no setor tem trazido essa discussão para influenciar positivamente o órgão regulador, algumas vezes a resposta é: não, mas isso é para proteger o paciente. É melhor eu dar alguém proficiente como não do que o contrário, né? Só que acontece que hoje o ENAMED ele não é high stakes, ele não tem um objetivo de impedir que o estudante colhe grau. Então, no limite, eu vou estar equivocadamente atribuindo como não proficiente um indivíduo proficiente e o pior, eu vou diplomar o estudante. Então, eu vou dar o diploma para ele. Então, eu estou colocando no mercado alguém dito não proficiente, quando no limite ele pode ser. Então, tem uma questão aqui que a gente não pode negar, que é metodológica e muito importante ser enfrentada, e temos tentado. Como setor, temos tentado, com muita técnica, com muita transparência, com muita coerência, colocar os pontos de tensão que esse ENAMED ainda tem. Tem uma questão de governança jurídica super importante, como, por exemplo, a forma com que as cautelares foram aplicadas, de uma forma muito inicial, de um exame que está em transição. Bom, e isso levou, certamente, uma série de manifestações judiciais, principalmente desejando que tivesse um maior espaço para o contraditório, para os recursos, que foram bastante restritos e limitados, e isso faz com que a gente se preocupe muito com o momento que o ENAMED está, que é justamente um momento onde era para estarmos todos aqui juntos, celebrando e dando cada vez mais força a esse exame, e ele ainda tem alguns pontos que precisam ser pensados. Só que o edital 49, ele responde algumas outras perguntas. Por exemplo, ele responde como fica exatamente a situação desse aluno de 4º ano, que era algo que a gente começava a ouvir falar, e agora a gente tem muito mais clareza do que vai acontecer com esse estudante de 4º ano. Ele consolida, sem dúvida nenhuma, o ENAMED como sendo, né, o exame que vai ser perene do ponto de vista de avaliação da formação médica, e estabelece, e aí é um ponto que eu queria trazer aqui de reflexão, a prova de 4º ano como um aspecto exclusivamente diagnóstico. E aí eu vou trazer aqui algumas provocações para que a gente, como grupo, como setor, pense o que é o mais coerente a ser feito. Bom, então a prova de 4º ano, ela é low stakes, não tem nenhum significado para o estudante, mas tem uma vantagem e um avanço. Pela primeira vez, o INEP disponibiliza os microdados, ou seja, os resultados individuais dos estudantes, não só para o próprio estudante, mas passa a também disponibilizar para a escola. Só que, claro, serve para fazer a gestão da qualidade do curso, serve para, eventualmente, buscar as fragilidades do estudante e desenhar um plano, uma rota de remediação, só que a gente costuma dizer que, enquanto a ENAMED não tem repercussão para o estudante, eu não tenho clareza absoluta de que o que está naquela prova reflete efetivamente a qualidade ou o conhecimento dele. Então, para que esse estudante consiga, para que uma prova seja capaz de refletir a qualidade da formação de um profissional, é claro que ele tem que colocar nela tudo aquilo que ele, de fato, é capaz de fazer ou de conhecer. Eu preciso de ter absoluto engajamento do estudante. E é por isso que, apesar das instituições de ensino terem, pela primeira vez, tido a oportunidade de receber esses dados, ainda talvez falte alguma coisa. Por exemplo, por que então essa prova não tem algum valor, né, na soma do ENAMED final? Chegou a ser dito lá atrás que essa de 4º ano talvez fosse representar 20% da nota final. Eu sei que nós não temos consenso isso aqui. Alguns de nós vamos dizer, não, é melhor que não tenha mesmo, porque não deu nem tempo ainda do aluno se apropriar, eu ainda não consegui orientar o aluno, então, se fosse valer alguma coisa, a gente já sairia perdendo. Por um lado, faz sentido, por outro lado, o contraponto é que talvez o estudante não tenha colocado ou não colocará todo o seu potencial nessa prova, a menos que evoluamos para uma outra situação, que eu possa convalidar esses dados e trazê-los para o processo de avaliação programática, que é uma coisa que já está sendo também conversada com o órgão regulador
E, aparentemente, pelo que a gente tem conversado, está para ser feita uma retificação na portaria 330, aonde fica inequívoco que a instituição de ensino pode se apropriar dos dados do 4º ano e convalidar para que façam parte do processo somativo das avaliações de curso do estudante. Isso muda completamente a história. Porque, ao invés de você ter um processo punitivo terminal, a avaliação de 4º ano ela traz um caráter progressivo. Até porque foi uma longa discussão também se a prova seria igual ou se teria uma outra matriz de referência. E o fato dela ser igual, mesmo para o estudante que está começando o 7º período, portanto, ele ainda não tem a capacidade cognitiva de performar de forma plena, mas é uma fotografia importante de progressão, como a gente vê muito claramente no teste de progresso. Bom, então, aqui fica uma provocação. Não faria sentido, portanto, o resultado de 4º ano representar algum percentual do resultado final? Se levantar a mão aqui, talvez parte do grupo diga, não, de jeito nenhum. E outros digam, não, não, com certeza. Então, essa é a beleza da regulação. Não tem certo, não tem errado. Nós temos que tentar botar na balança e ver o que faz mais sentido do ponto de vista de formação dos nossos estudantes. E aí existe essa previsão, que muito nos anima, que é de ficar explícito que esses microdados possam, então, ser usados pela IES. Porque tem gente falando assim, não, você já pode usar. Você já pode usar. O INEP já disponibilizou os dados, você pode simplesmente botar no seu regimento interno, aprovar no seu colegiado, você pode ir usar. Não é tão simples assim, porque o estudante, numa mudança como essa, evoca a LDB, entra com recursos, entra judicialmente, e você fica impedido de fazer isso. O órgão regulador, se quer induzir qualidade, precisa nos dar respaldo para isso. Então, se não houver uma portaria, se não houver um documento qualquer que diga que pode, eu acho muito pouco provável a gente fazer isso à força, né? Bom, caminhando aqui para o fim, então, qual é a ideia? A ideia é trazer aqui algumas provocações e propostas para que a gente possa pensar junto. Uma delas é dar esse valor de progressão para a prova de 4º ano. Vocês sabem que foi coincidência que o INEP entendeu que era importante aplicar o ENAMED para o 4º ano e as diretrizes curriculares terem trazido a figura da prova de progressão de 4º ano. Quando isso saiu publicado, muita gente veio perguntar assim, é a mesma coisa, né? Não, são duas coisas distintas. Uma é uma prova interna, acumulativa, de progressão, de maturidade acadêmica para o indivíduo sair do pré-internato para o internato, de responsabilidade da escola. A outra é uma prova externa, que, inclusive, é aplicada para alunos de 7º período, 8º período, e independentemente de qual seja a matriz curricular, o projeto pedagógico do curso. Então, são duas coisas distintas. Mas olha que bacana se a gente pudesse, na organização dessa unidade curricular, que vai ter um processo avaliativo que é de progressão do 4º ano para o 5º, poder se apropriar dos dados da avaliação externa e não isoladamente colocá-lo nessa prova de 4º ano. Até porque, vale dizer, que as diretrizes curriculares trazem também que essa prova de 4º ano ela não é exclusivamente cognitiva. As DCNs deixam claro que ela tem que ter um componente prático. Ela precisa ser um OSCE. Esse OSCE pode ser único e pontual, ou ele pode ser também um conjunto de OSCEs, mini-CIECs, seja qual for o modelo prático, de maneira que a prova de 4º ano ela não poderá ser uma prova exclusivamente teórica. Ela precisa ser está muito claro lá. Ela tem lá todo o detalhamento, inclusive. Tem que constar todas as áreas do curso, tem que ter as competências atitudinais, comportamentais. Então, é importante. Agora, sabe o que seria maravilhoso para costurar isso? A gente pegar a parte teórica produzida para que tenha uma forma de você comparar, pegar a prova teórica vinda do INEP, faz a prova prática dentro da faculdade, como acontece em vários países do mundo, cabe à escola a avaliação das competências práticas e, por que não, uma prova teórica externa compondo, tudo é provocação. Não tem certo, não tem errado. Estamos conversando sobre o futuro da política pública no que tange os cursos de medicina. Olha, aqui um outro aspecto super importante, que aí a gente finalmente teve uma resposta, porque estivemos algumas vezes discutindo isso junto ao órgão regulador, que era o seguinte: se vocês vão
efetivamente aplicar cautelares numa prova em sua primeira edição, se espera que, então, essa prova de 2026 pudesse ser antecipada, de maneira, né, a dar tempo de que essas mudanças pudessem dar conta de mudar o conceito ENAD e resolver o problema das cautelares olhando para 27.1. Mas o que aconteceu na prática no calendário? Aconteceu que a prova veio para setembro, o processo de inscrição de alunos veio para maio, ou seja, a retificação de alunos termina agora, no dia 27 de maio, mesmo antes da virada de base, pela primeira vez também na história, a gente termina a retificação de alunos de ENAD antes de conhecer o resultado da virada de base, e é muito comum que, diante da situação que está posta, muitas escolas mudaram o rigor dos seus processos avaliativos do internato. Não vai ser incomum alguns cursos reprovarem 10%, 15%, 20% da sua base de alunos de 10º período que não chegarão ao 11º. Não será incomum. E o que acontece? Como é que eu retifico? Então, nós tivemos discussões grandes sobre isso e tivemos recentemente o retorno do INEP, por meio desse ofício circular, aonde haverá uma janela de retificação, mas está claro aqui que não para inclusões de eventuais esquecidos, mas sim para a retirada dos reprovados. Então, o que está sendo dito aqui? Que, para fins aqui do cálculo de carga horária, a instituição assuma a hipótese de aprovação integral de todos os estudantes elegíveis. E, se porventura alguns deles forem reprovados, haverá a possibilidade de janela de retificação para exclusão. E outro detalhe importante desse ofício, não é a exclusão em relação à prova, é a exclusão para fins do cálculo. Então, isso é bastante, né, Xanã? É muito claro que o estudante, no final do dia, fará, de toda maneira, a prova. Só que ele vai ter que, eventualmente, se reprovado for, né, ele poderá ser excluído para fins do cálculo do conceito ENAD final. E aí a gente se depara aqui com esse ato que nos preocupa, não é? Por quê? A retificação vai até o dia 27, a aplicação da prova no dia 13/9, e a gente acaba tendo aqui um grande ato que não comprometeria a colação de grau do estudante, porque a regularidade do estudante ela sai antes. E, mesmo assim, já foi assumida a possibilidade do estudante, por meio daquele código alfanumérico, ter a regularidade atestada pelo coordenador no sistema, então não haverá prejuízo na colação de grau. Mas o resultado está previsto para sair só no dia 14, portanto, eventuais cautelares ou medidas de supervisão, elas provavelmente, a menos que alguma coisa mude nesse sentido, elas vão estar em vigor durante o processo de captação de estudantes para o ciclo de 27.1. Então, finalizando aqui, existe uma preocupação grande em relação a esse ato, porque ela continua suscitando uma grande discussão jurídica. As instituições de ensino certamente não vão aceitar essa situação de forma pacífica, então, os direitos serão, sem dúvida nenhuma, buscados, né? E também o aspecto acadêmico, que preocupa porque há um descasamento, inclusive, do calendário do ENAMED com o do ENARE, que tem sido, inclusive, usado como argumento de que o aluno passaria a ter maior engajamento nessa prova, porque ela passou, em alguns casos, a valer para a seleção na residência. E aí sim eu termino com a seguinte provocação. Estamos diante de uma discussão sobre prova de proficiência e exercício da medicina. Então, bom, se nós já temos acesso aos microdados do 4º ano, não é? E se o 6º ano nós estamos caminhando para a consolidação do ENAMED, né, como uma prova de avaliação da qualidade dos cursos de medicina, por que, se em algum momento a gente, então, não poderia ter acesso também aos dados do 6º ano e condicioná-lo, ou seja, internalizar os dados de maneira que o aluno não proficiente não colhe grau? Porque aí eu resolvo o problema do exercício profissional. Eu não diplomo um não proficiente, para não ter que restringir a atuação dele profissional a isso ou aquilo outro. Ele permanece na escola, de maneira que eu consigo ajudá-lo a recuperar seus gaps. Então, talvez, para a nossa reflexão, por que não a prova de 6º ano não poderia ser considerada mais um insumo para o processo de avaliação interna? E aí, vamos dizer o seguinte, tem um problema. O problema é legal.
pela lei, né, dos sinais, não se pode utilizar o ENAD para esses fins. Bom, mas nós estamos com PL aqui, PL ali, estamos discutindo uma série de coisas, nós estamos no momento de discutir. Então, vamos de ENAMED. ENAMED é incorporado ao processo de avaliação programática do curso, que espero que não seja só uma avaliação teórica pura, todo um conjunto de insumos, mas se aquele indivíduo, porventura, não está proficiente ainda, que ele não colhe grau. É uma provocação aqui, mas, para isso, nós vamos precisar de uma robustez metodológica muito grande, vamos ter que ter uma revisão profunda na matriz de avaliação, porque as diretrizes mudaram, e esse é meu último slide, né, para a alegria, né, de todos que já estão há algum tempo discutindo aqui conosco os sistemas. A definição estatística robusta e os pontos de proficiência precisam estar mais claros. Nós precisamos ter o conforto de que estamos sendo avaliados de forma correta. A inclusão progressiva de habilidades clínicas se dá como algo muito importante, além de, claro, a segurança jurídica, a transparência de todo o processo, e que nós pudéssemos ter uma aplicação high stakes que fosse progressiva também, e não já na largada em sua primeira edição. Então, eu queria concluir dizendo que é um tema muito complexo, todos estamos a favor do ENAMED, mas com o conhecimento que temos, com o conhecimento da ponta, com o conhecimento da realidade das escolas, que é muito heterogênea a realidade das escolas. As escolas privadas estão sendo aí hoje ditas como escolas de baixa qualidade. Isso não é verdade. A gente vê, quando eu volto naquela mandala inicial, como a escola privada impacta o SUS, como que aprova na residência, como muda a história do SUS local e, por conta, sem dúvida, de uma série de fatores, entre eles, a diferença entre a bagagem acadêmica que um estudante da privada traz versus uma escola pública, do ponto de vista do trabalho que nós fazemos de desenvolvimento desse estudante, que muitas vezes vem com o Enem aquém, né, daquilo que se espera para um curso de medicina e que, ao longo da jornada, se torna, assim, proficiente e capaz de impactar a realidade e a sociedade. Então, a ideia é que o ENAMED seja, de fato, um eixo central do sistema para avaliação da escola, mas a gente acredita que ainda existem pontos a serem melhorados para a gente superar, de uma vez por todas, os desafios que nós todos do setor privado estamos vivendo. É isso. Queria agradecer mais uma vez, pedir desculpa que eu também atrasei alguns minutos aqui, meu relógio está vibrando já há algum tempo, então queria deixar aqui meu contato pelo QR Code para quem quer continuar conversando sobre esse assunto, trocar ideia, fica aí à disposição o meu WhatsApp. Agradeço mais uma vez ao professor Paulo Chanan e obrigado pela paciência de todos aí. Obrigado, Silvio. Com esse encerramos aqui, mas vamos ver se tem algum questionamento, porque parece que tem um QR Code ali, né? Que para questionamento, se houver, ou se alguém quiser fazer, olha lá, temos já ali uma manifestação do senador José Rocha, né? Futuro governador do Ceará, vice-presidente da ABRAF, claro, que é o cargo mais importante que ele ocupa atualmente. Alguém pode levar o microfone, professor, para a gente poder, por favor? Enquanto isso, também, se puderem conferir se tem algum questionamento no telão. Aqui também tem outra, depois aqui eu não consigo ver direito essa luz aqui, está me atrapalhando. Imagino. Bom, enfim, daqui a pouco saberemos quem é o dono do questionamento ali. Já pode? Por favor, professor Zé Rocha, Pois não. fique à vontade. Sobre o ENAMED, professor. Doutor Silvio Peçanha, está presente? Obrigado, professor. Então, é o seguinte, tem 2 pontos, tá, que eu gostaria de fazer um questionamento e uma sugestão. Esta prova do 4º ano é muito importante, como seria também no 2º ano. Mas vamos ficar no 4º, já tentaram uma vez e não deu certo. No 4º ano, precisa haver, até o final do 4º ano, um alinhamento na sequência dos conteúdos de todos os cursos, principalmente para que se termine o 4º ano com todas as instituições podendo ser avaliado de forma correta. Porque agora, acontecendo em setembro, opcional, sem valer nada, mas esse dado não vai ser muito importante para as instituições,
já que pode, na instituição A, aquela sequência de conteúdo ter trabalhado de um jeito e outra do outro. Ou seja, pode não ter feito uma revisão ou um estudo de neurologia ainda e noutra ter sido feito. Tá? Já que vai acontecer já no início de 13 de setembro. O melhor que fosse apenas para o 8º semestre, no final do ano letivo. Tá? Porque aí sim, estava, de qualquer forma, o internato é mais práticas, mesmo com aulas teóricas, então isso nivela. Segundo, é uma previsão minha, mas acho que você já falou aí também, que nós vamos precisar instituir avaliações práticas, sim. Pois foi direcionado agora muito para a formação teórica, e o que é que se espera de um egresso nos primeiros meses na unidade básica de saúde, tratando das pessoas que mais necessitam da saúde pública? Da prática. Tem que ter a teoria, que fundamente a prática, mas se ele não souber se portar, estabelecer um diagnóstico, como médico generalista, propor um tratamento, nós não fizemos nada. Então, não adianta só ficar na teoria, teoria, teoria. Medicina é teoria e prática, ética, e tudo isso junto. Então, acho que é um início, mas é impossível fazer isso. Tem que ser encontrada uma solução, pois assim vai ficar as práticas cada vez menos importantes, e para o paciente o que interessa é a prática, e não tanto a teoria. Quer saber como ele vai ser tratado, como ele vai ser avaliado. No mundo todo, os OSS já colocam a parte ética nesse relacionamento, empatia, etc. Tá? Então, fica aí esse questionamento sobre o 4º ano, para ele realmente ter uma validade e a necessidade de colocação das práticas, ok? Muito bem. Agora eu vi que aqui é o meu querido Marcelo Rosa, que está ali, diminuíram a luz aqui, deram uma ajudada, mas a pergunta já está aqui no telão. O aluno do 7º período, que é o do 4º ano, fará a prova de acesso do internato. Suponha que ele seja reprovado. Ele vai fazer o 8º período e depois não poderá cursar o internato? Então, eu vou aproveitar as duas perguntas e vou juntar um pouquinho, aí a gente vai... beleza. E a gente vai interagindo. O aluno do 7º período, ele não faz a prova de progressão para o internato. Porque, eu estava falando há pouco, são duas coisas distintas. O ENAMED de 4º ano, que é low stakes, ele não muda nada, ele continua a vida dele normal, o aluno de 7º faz. A prova de progressão para o internato, quando ela ocorrer, que está nas diretrizes, só quem vai fazer é como o professor lhe falou, é o aluno do 8º no final do final do 8º. É uma prova como outra qualquer. Não, então. Mas como ele é a prova de progressão do 4º para o 5º, porque tem cursos anuais e tem cursos semestrais, o objetivo dali, isso está muito claro nos cadernos da BEM, que a gente trabalhou em cadernos que sugerem a implantação, há essa confusão natural. O aluno fará a prova de progressão para o 4º ano, do 4º para o 5º, quando ele concluir, integralizar o 8º período dentro, aí cada curso vai criar uma forma, alguns estão pegando que essa prova acumulativa vai valer um percentual de todas as unidades curriculares, outros estão criando uma unidade curricular chamada proficiência médica, ou tópicos em medicina. Essa prova vai ser feita no final do 8º período, para que integralize a carga horária do 8º e vá para o internato ou não vá. Então, uma forma de resolver esse problema é aluno de 7º período não faz prova de progressão para o internato, mas ele faz a ENAMED 4º ano. Esse que é o problema. E aí, eu concordo 100% com o professor quando ele diz que só deveria fazer a prova de 4º ano o aluno do 8º, assim como só deveria fazer a prova do final de ano, de concluinte, o aluno de 12º. Quando provocados em relação a isso, também o MEC diz que compreende, concorda, mas para isso tem que ter uma prova semestral. Então, já também tem sido trabalhado uma fala no sentido do ENAMED ser semestral. E aí, em sendo semestral, resolve esse problema. Né? Porque aí só vai fazer, a cada semestre, o aluno de 8º período e o aluno de 11º período, e resolve esse problema.
Tinha uma outra pergunta sua? Tem a outra pergunta, está ali também. Olha, Silvio, para, doutor Silvio. A matriz de referência do ENAMED conversa com que DCN? A de 14 ou de 25? Se com a de 25 está correta essa avaliação, considerando que quem está se formando com a DCN de 14? Perfeito. A gente comentou isso também, né, Marcelo? Quando a gente questionou isso, que se não teria que mudar a matriz de referência para essa prova, a resposta foi exatamente que, como as DCNs também têm um período de implantação, inclusive vale dizer que as DCNs têm o limite de implantação que é agora no meio desse ano, né? Então, o estudante que ingressar no meio do ano ou que ingressou em 26.1 deveria colar grau em PPCs e currículos da DCN nova. Mas aí, como esse estudante, a diretriz ainda tem esse tempo de implantação, é possível fazer por mais uma vez o ENAMED com a matriz de referência de 2014. Então, respondendo a sua pergunta, a portaria que traz a matriz de referência do ENAMED, ela conversa com as DCNs de 2014. As de 2025 só passariam a ser obrigatórias para o ENAMED, assim como para as escolas, dentro do período de maturação e implantação das DCNs novas. Beleza? Muito bem. Pedindo desculpa, o professor Celso Nisquet teve que já deixar aqui o palco. Então, aquela pergunta que está ali da Adriana, eu vou encaminhar a ele. Tenho certeza que ele fará a resposta diretamente a você, Adriana. Bom, não tendo mais perguntas, dou por encerrado aqui, agradecendo mais uma vez os professores Silvio, professor Paulo, professor Celso, que estava aqui com a gente, e agradecendo a vocês pela paciência de estar aqui com a gente até esse horário, e desejando que a progressão do Congresso amanhã seja tão boa quanto foi o dia de hoje. Muito obrigado, gente.